Olá, pessoal! Nós somos estudantes do curso de Engenharia Elétrica da PUC Goiás, na disciplina de Comunicação de Dados. E o assunto em questão é multiplexação por divisão de frequências ortogonais, OFDM, do professor Dr. Cláudio Fleury. Meu nome é Zenate Tiara. O conteúdo do trabalho consiste em conceitos fundamentais, introdução, linha do tempo da técnica OFDM e a concepção básica da técnica OFDM. Também falaremos das vantagens e desvantagens da técnica, aplicações e simulação, conclusão e, para finalizar, as nossas referências bibliográficas. Conceitos fundamentais. Nesse slide, nós mostramos alguns conceitos para melhorar o entendimento do assunto, que são eles modulação, que é o processo de alteração de uma ou mais das características da portadora, tais como amplitude, frequência e ou fase. A multiplexação, que é uma técnica que permite a transmissão de mais de um sinal de um mesmo meio físico, Essa multiplexação que vamos falar é a multiplexação em frequência. Um tipo de multiplexação por divisão de frequência, que é o FDM, e nesse tipo de modulação, a banda passante ela é dividida em vários canais de comunicação, em faixas de frequências distintas. E de fato temos a técnica OFDM, que é multiplexação por divisão de frequências ortogonais, que surgiu como evolução da técnica convencional de multiplexação por divisão de frequência, onde no lugar de utilizar-se bandas de guarda para a separação das subportadoras na recepção do sinal, trabalha-se com uma particular sobreposição espectral de subportadoras. O que acontece é que a técnica FDM, inicialmente, você passa todos os sinais um por vez, Você tem a transmissão de todos os sinais um por vez. Então, com a evolução da tecnologia, houve a necessidade de otimizar essa transmissão desses dados, desses sinais. E aí surgiu, a partir desses estudos, das evoluções da tecnologia, o FDM, que você tem uma superposição de portadoras, de tal forma que não haja interferência na transmissão desses sinais. Olá pessoal, eu sou Jonathan de Andrade. Vou estar apresentando para vocês uma concepção da técnica OFDM. Vou apresentar os conceitos, como ela é aplicada e as suas propriedades. Bem, a técnica OFDM é uma técnica bem similar à FDM, que é multiplexação por divisão de frequências. A OFDM, no caso, é multiplexação por divisão de frequências ortogonais. Para começar exemplificando o princípio do FDM, eu vou apresentar, na verdade, o que é multiplexação. Multiplexação é quando você pega um canal, quando certas informações em seriais para transportes, e eu passo ele para transportar N outros canais de forma paralela. Ou seja, eu pego um canal serial, transporto junto com outros canais de forma paralela. Isso aumenta o rendimento do canal. Eu consigo transportar mais informações com o mesmo recurso a transmitir esse canal. Bem, agora através desses dois gráficos podemos diferenciar aí a técnica FDM e o FDM. Nesse primeiro, na técnica FDM, multiplexação por divisão de frequência, para o mesmo meio de transmissão, eu consigo enviar N outros canais individuais. Como vocês podem ver, entre um canal e outro, eu tenho uma largura de banda que é para garantir que um canal não se misture ao outro, ou seja, que não haja sobreposição espectral e eu consiga ler no receptor essas informações enviadas. Na OFDM, que é multiplexação por divisão de frequências ortogonais, cada canais eu divido ele em N outras subportadoras
de formas ortogonais, ou seja, uma frequência não vai se misturar à outra, pois elas são ortogonais em relação ao anterior. Com isso, eu consigo transmitir N outros canais sem a largura de banda, para que não haja sobreposição espectral. Eu posso pegar essas subportadoras, comprimir, resultando em um melhor rendimento, maior transmissão por um mesmo canal, a maior eficiência. Bem, através desse diagrama de blocos, vou explicar aí como é feito a Tecno FDM. Neste exemplo, utilizei a comunicação por radiofrequência. Já na entrada do sistema aí, a nossa informação ela é gerada de forma binária. Ela vai passar o processo de modulação, que pode ser tanto QAM como PSK. No sinal já modulado, ele vai passar para transformada discreta de Fourier. O porquê de ser discreta? Ela é discreta porque nós estamos no nível de processamento ainda, ou seja, nível de hardware, e eles são processados de forma discreta no tempo. A modulação ela é feita de forma discreta. Então, para mim descobrir os espectros de frequência, eu aplico a transformada discreta de Fourier. Já com os espectros de frequência que formam o sinal modulado, eu consigo subdividir em N portadoras de formas ortogonais para que sejam transmitidas essas informações desse canal ou de outros N canais. Feito esse processo, que é a Tecno FDM, eu aplico a transformada inversa de Fourier. Como vocês podem ver, ela não é discreta no tempo, porque eu pego os espectros de frequência e vou transformar ela em forma contínua, que é onde a forma como vai ser transmitida. A transmissão vai ser contínua no tempo. Uma grande propriedade também da Tecno FDM é a inserção do prefixo cíclico, que é quando ele pega a última informação a ser transmitida e repete ela no começo. Isso garante que o receptor não receba as mesmas informações em tempos diferentes, o que é chamado multipercurso, que a informação se choca com prédios, com árvores, isso de forma que o transmissor recebe as mesmas informações em tempos diferentes. Você tendo esse prefixo cíclico, o receptor consegue diferenciar essas informações uma da outra. Bem, já o dado já está condicionado, ele vai ser transmitido para um canal, no nosso caso aqui é o warp, que é uma radiofrequência, então vai sofrer vários ruídos, várias perdas nessas informações. Perda, o que eu falo é perda de potência. Bem, já na recepção eu vou remover esse prefixo cíclico, que eu já consegui diferenciar o sinal do outro, questão de multipercurso. Eu aplico a transformada de Fourier, ou seja, eu tenho minha informação até agora de forma contínua no tempo. Então eu pego os espectros de frequência que vão formar essa informação, e já com os espectros de frequência eu vou descobrir as subportadoras. Eu tô com as subportadoras, eu vou descobrir a frequência fundamental que foi gerada no processo de modulação. Descobrindo esse processo, a frequência que forma esse sinal, eu aplico a transformada inversa de Fourier discreta. Discreta porque no outro lado eu já estou a nível de processamento, ou seja, meu sinal vai ser de forma discreta ao longo do tempo. Feito a transformada inversa de Fourier discreta, eu vou ter o meu sinal modulado de forma discreta. Então ele entra no demodulador e com isso eu já consigo recuperar meu sinal em forma binária, ou seja, a codificação que foi realizada no sinal. Pessoal, estão falando aqui da parte de aplicações de simulação. As principais aplicações que podemos citar para multiplexação FDM é a aplicação em radiodifusão, transmissão digital sobre linhas de telefone e em redes locais sem fio. São uma das principais aplicações aí da multiplexação.
Agora, trabalhando um pouco em cima das nossas simulações que vão ser feitas no software MATLAB, a nossa simulação ela vai trabalhar na parte de desempenho da multiplexação FDM. Bom, essa multiplexação ela possui diferentes desempenhos, né, para diferentes técnicas de modulação, tanto para KPSK, que é essa linha aqui, representada aqui onde o cursor do mouse está passando, tanto para 16QAM, que é onde o mouse também está passando, e tanto para 64QAM também. O que significa isso? Significa que para um mesmo relação sinal-ruído, então, por exemplo, onde o mouse está, eu vou ter uma resposta diferente com a taxa de erros de símbolo. Então, por exemplo, aumenta demais a relação sinal-ruído. Por exemplo, tem 10. A relação fica bem nítida aqui, ó, que tem uma diferença da taxa do beta aqui no caso, né? Acaba ficando diferente para esses tipos de técnica. Aqui no 10 fica bem nítido que por exemplo, aqui no caso a KPSK tem uma resposta aqui mais próxima de 1, né? E assim vai. Então a nossa simulação vai trabalhar, no caso, a curva de desempenho para uma técnica 16QAM. Nós vamos ver que a resposta vai ficar bem parecida com essa daqui, a curva de desempenho vai ficar bem semelhante com essa daqui. Então a simulação foi realizada no software MATLAB. Então só mostrando aí para vocês, né, aqui a simulação. Bom, esse daqui é o script no MATLAB, onde nós estamos utilizando aqui um código FDM. A geração essa multiplexação, no caso, ela segue os diagramas de blocos apresentados já no próprio trabalho. Então, ela vai gerar um código, certo? Esse código vai sofrer uma convolução. Esses sinais, esses símbolos, esses bits vão ser mapeados, né? Vai sofrer uma modulação, no caso, a gente trabalhando com a 16QAM, né? E no caso vai também a inserção do canal piloto, a transformada inversa de Fourier, no caso para transmissão, né? A inserção, a geração de um canal, no caso não é um canal ideal, um canal ruidoso, ruído AWGN, né? E essa aqui no caso o processo de transmissão em OFDM. Agora a recepção vai fazer o processo semelhante à transmissão, só que um processo inverso, onde ele aplica, por exemplo, a transformada rápida de Fourier ao invés da inversa de Fourier, como foi mostrado. Vai ocorrer uma demodulação, né? O processo inverso aí é o mapeamento, no caso, e a geração aí do beta aqui, né? O gráfico do beta em relação ao sinal ruído. Então, as figuras que são geradas nessa modulação aqui, nessa multiplexação, é a curva de desempenho aqui, né, do beta em relação ao sinal ruído, e a geração da constelação aqui, o mapeamento, né, dos bits aqui, a constelação no caso, como os bits são alocados aqui para essa modulação. Então, como a gente utilizou o 16QAM, aqui nós possuímos 16 símbolos desses aqui, 4, 4, 4, 4, cada um desses símbolos aqui com 4 bits, né? Então aqui a técnica 16QAM e a curva de desempenho, como eu falei, bem semelhante àquela curva lá do slide, né? Então a conclusão que chegamos que para esse tipo de multiplexação, ela vai responder a diferentes técnicas de modulação, e o melhor a ser aplicado, o melhor a ser avaliado, vai depender da própria aplicação que
nós vamos utilizar essa multiplexação. Ela responde de diferentes maneiras aqui no gráfico, né? Tem uma diferença aqui, no caso uma seletividade aqui diferente, né? Eu vou selecionar aqui entre essas curvas, aqui eu vou mais vai ser mais aplicável, né, a minha aplicação, no caso, né, vai ser mais utilizada, né? Então é isso daí que nós queríamos mostrar aí na simulação. O desempenho da técnica de multiplexação, ou FDM, para diferentes tipos de modulação. Olá pessoal, sou o Thiago, voltei para falar um pouco para vocês sobre as vantagens e as desvantagens da técnica OFDM. Bom, a técnica OFDM ela apresenta várias vantagens frente ao problema de interferências, né pessoal? Tanto interferências quanto a frequência e quanto ruído impulsivo. Ele é um sistema baseado assim, além de proporcionar uma maior taxa de transmissão, ele apresenta uma alta robustez em ambientes com desvanecimento de seletivo em frequência. Pelo seguinte, como comparado anteriormente, a técnica FDM ela manda os pacotes no sinal um por um. Então, em sequência, na técnica OFDM, você consegue otimizar a transmissão desse canal quando um sinal sobrepõe ao outro. Então, como um sinal sobrepõe ao outro, você economiza largura de banda e consegue otimizar a eficácia do canal. Então, ela é uma vantagem muito grande dessa técnica é essa. Temos a vantagem também que ela é muito boa em sistemas multipercurso, né? O sinal tem vários percursos para percorrer. E só que, entretanto, nós temos algumas desvantagens também, né? Como todo sistema. Uma delas seria a dificuldade do sincronismo das portadoras, como esses sinais vão ser sobrepostos uns aos outros. Então, lá no receptor, para ele receber esse sinal, ele tem que ter uma sincronia para decodificar esse sinal. Então, também temos a sensibilidade aos desvios de frequência e a necessidade de amplificação do sinal, né? Decorrido, como está passando vários sinais num canal, que seria o ar livre. Então, com o decorrer da distância, esse sinal precisa ser amplificado, né? Porque ele nem sempre é constante durante a sua envoltória. Bem, pessoal, eu sou a Zenate Chiara e volto para falar sobre a conclusão do nosso trabalho. Então, a utilização da modulação por multiportadoras ortogonais vem recebendo grande atenção nos sistemas de telecomunicação, principalmente quando se necessita de altas taxas de transmissão em ambientes sujeitos a vários problemas de ruídos e propagação. Então, com relação à técnica UFDM, cabe muito ao projetista analisar se é viável ou não a sua implementação, verificando, por exemplo, a relação sinal-ruído, o tipo de modulação e a quantidade de dados a serem transmitidos. Essas são as nossas referências bibliográficas. E é isso. Muito obrigada pela atenção.